banco, gente, para não sair pulando, né? E eu estava prestando atenção na letra desse hino, né? Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino firmado para sempre. Em nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos, grande é o Senhor. Meu bem, passa para o pessoal lá da projeção lá que eu esqueci de passar. Enquanto o Ministério de Louvor estava louvando ao Senhor, vamos primeiro, parte do Senhor, igreja. Meu Deus, a pessoa chega aqui apavorada, esbaforida. Foi o louvor. Eu fiquei ali, entendeu? Mirim estava soltinho aqui, vocês viram o Mirim? Presbítero Mirim? Soltinho aqui? Que Cristo faz, né? E quando o Ministério de Louvor estava louvando o hino que a Gabriela Rocha canta, né? Que é aquele, creio que tu és a cura. Deus estava me trazendo à memória uma cura que eu recebi e não me dei conta. Já aconteceu isso com você? Você está clamando aquela cura um tempão, mas aí quando Deus te cura, você... Tipo assim, foi curado, mas você... Né, um tempo atrás, todo mundo aqui já conhece minha história, né? Da perda dos bebês e tal. Depois disso, eu comecei a ter um probleminha psicológico. Sério. Eu comecei o meu psicológico ficou tão abalado, mas tão abalado, que o meu físico começou a sofrer com algumas enfermidades. Eu comecei o meu corpo começou a botar para fora aquela enfermidade que estava na minha alma e na minha mente. Às vezes você, né, vai no médico, faz exames e você vê que você não tem nada, mas aquilo ali ainda está ali. Isso é uma doença da alma, né? E eu estava ali, né, louvando ao Senhor, e Deus me trouxe a memória, e assim, minha pregação não tem nada a ver com isso. E Deus falou assim, fala para a minha igreja. Porque talvez você que esteja aqui, ou talvez você que esteja em casa vendo essa pregação, né, e vendo o testemunho que eu vou dar agora, talvez você esteja precisando de algo da parte do Senhor, tem clamado, né, por tanto tempo, né, e talvez chegou e você nem percebeu, ou talvez ainda não chegou e você começou a esmorecer. Então, com a perda dos bebês, eu fiquei doente psicologicamente mesmo, assim. A minha mente começou a gerar no meu corpo uma doença física. E, gente, eu me coçava direto, mas eu me coçava muito, muito, ao ponto de ferir a minha pele. E meu marido ficava apavorado. De vez em quando ele me dava uns tapas, porque, né, não vamos denunciar ele para Maria da Penha, não, gente, tá? Era um tapa só para eu parar de me coçar. Porque eu me coçava muito, eu chegava a ferir o meu corpo. Ferir mesmo, assim, porque eu não conseguia aguentar. E como o ano passado foi um ano de total pesquisa para saber o que houve, porque depois da perda que foi em 2018, a gente não tentou mais, porque eu queria saber realmente o que estava acontecendo com o meu organismo, né? Porque foram 3 gestações, totalmente uma diferente da outra, mas foi assim, todas elas eu perdi, eu tinha que investigar, e a médica pediu para eu saber o que era, o que estava acontecendo. Eu já sabia que não era nada, né? Que era o Senhor e eu. Era a vontade do Senhor, né? E na hora dele. Mas, pela médica, eu tinha que saber o que estava acontecendo. E eu também queria saber se tinha realmente alguma coisa ou não. E aí, ano passado, foi um ano muito difícil para mim, porque eu fiz vários exames que eu nem sabia que existiam. Alguns eu até compartilhei com as minhas amigas do café, né? Que só a graça, gente. Nossa, cada exame que vocês não têm noção. E aí eu fiz vários exames. Então eu sabia que aquela doença que o meu corpo estava ali expelindo, colocando para fora, não era uma doença física, porque eu fiz tantos exames que não tinha nada. E realmente, assim, graças a Deus eu não tenho nada, não tenho problema para engravidar, graças a Deus, né? É só no tempo de Deus mesmo, é o relógio dele que manda, não sou eu. E aí, no início desse ano, eu continuei com essa coceira. Eu me coçava muito, me coçava a ponto de, que nem eu falei para vocês, me ferir. E teve um dia, debaixo do chuveiro, que eu chorando, gente. Eu falei para Deus assim, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me cure, eu não aguento mais. Olha como a minha pele está ficando. Eu não aguento mais, porque quando a água quente do chuveiro batia no meu corpo, pegava naquela coceira, gente, eu me coçava mais ainda.
Eu me coçava mais ainda, a ponto da água cair ali e arder, porque minha pele estava realmente ficando ferida. E aí, há 2 semanas atrás, eu tive um sonho. Eu até falei com o Fabrício que eu acordei até meio assim apavorada, sabe? Porque eu sonhei que eu estava de pijama no meio da rua. Olha só, gente, eu tenho cada sonho doido que vocês não têm noção, tá? Mas é Deus conversando comigo, olha só. E Deus me conhece, Ele sabe que na loucura eu me entendo. Aí eu estava de pijama na rua e de repente eu comecei assim a cair, meio que desmaiando e tal, mas eu sabia que eu estava morrendo. E eu vi algumas outras pessoas ali também que também estavam morrendo. E eu virei e falei assim, gente, eu estou morrendo. Eu falei, Deus, eu estou morrendo, me cura, me cura, me cura, porque eu não aguento mais, eu estou morrendo. E aí eu acordei meio assim, aí geralmente quando eu acordo, né, eu vou no banheiro, né, e tal, e aí eu paro lá no meu ateliê, que é meu quarto de guerra, sentei lá e orei, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu preciso ser curada, porque eu sei que está tudo bem, mas o Senhor é o dono da minha mente. Então, não adianta eu falar para minha mente que está tudo bem, porque eu já falei, mas ela vai te obedecer, então fala para ela que eu estou bem. E aí no dia seguinte, né, eu tomei banho e ali chorando, pedindo a Deus para me curar. Depois daquele dia, eu nunca mais me cocei. E eu lembrei disso agora ali. Falei, gente, tem curas que a gente recebe e a gente não percebe, porque a gente fica muito apegado à enfermidade. Então o Senhor nessa noite, o que quer começar aqui meio de forma louca, porque não é nada a ver com a pregação, Ele quer dizer para você, tenha fé e descanse em mim. Tenha fé e descanse em mim. Está difícil? Está te ferindo? Mas tenha fé e descanse em mim, porque eu posso te curar. E se você for curado, se você for liberto, se você alcançar uma bênção, não faz que nem eu não esquece não. Conta. Porque as pessoas precisam ouvir desse Deus que faz maravilhas. Amém? Amém? Amém. Bom, vamos lá então a palavra. Hoje o tema é sem disfarce, porque Ele sabe quem é você. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, Ele sabe quem é você. Edmilson, Ele sabe quem é você. Alessandra, Ele sabe quem é você, minha amiga. Maria, Ele sabe quem é você, hein? O Senhor sabe quem é você. Então você vai abrir a palavra do Senhor lá no primeiro livro de Reis, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. E eu vou começar lendo aqui, deixa eu beber minha água benta. Meu Deus, eu estava ali morrendo de sede. E a versão que eu tenho aqui hoje diz assim: Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher, ponha um disfarce, para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com nosso filho, e ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aias, em Siló. Aias tinha ficado cego, e por causa da velhice. Mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aias o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo conta de que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse, entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra? Por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar mais notícias. Feche os teus olhos agora, vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, sabemos que a Tua palavra, Senhor, é viva. E por isso, nessa noite, queremos te pedir, Senhor, que essa palavra viva venha vivificar a nossa alma. Venha trazer, Senhor, à nossa mente todas as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tem feito pelo Teu povo.
E queremos, Senhor, que com essa palavra hoje, saiamos daqui totalmente repletos e transbordantes do Teu poder, da Tua sabedoria e da Tua graça, Deus. Se conosco, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Vem, Senhor, falar conosco, que possamos entender a Tua mensagem aqui nessa noite, Deus. E que assim, repletos, Senhor, de Ti, possamos transformar as vidas que estão lá fora, sedentas da Tua graça e da Tua misericórdia. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou fazer aqui 3 perguntas, você não precisa responder em voz alta, porque às vezes pode te complicar, ok? Então vamos lá, hein? Quantos já receberam a revelação de profetas em relação ao seu chamado? Pensa aí. Às vezes você estava lá num culto, que nem aconteceu comigo, eu fui só dar um anúncio. Eu ainda era nova na igreja e tal, fui dar um anúncio, de repente no final do culto veio uma profeta. Ela me entregou uma profecia, que eu fiquei assim, Porque quando a gente não entende, a gente fica meio assim, né? Quantos de nós já receberam isso? Deus falando para você em relação ao seu chamado. Deus falando para você em relação ao que Ele quer fazer através de você. Quantos de nós já receberam isso? Segunda pergunta. Quantos já ouviram um louvor onde lá na alma o Senhor revelou uma aliança com Ele? Você está em casa lá, né, lavando aquela louça, que nem a Aline, né, que gosta de lavar a louça, né, meditando, né? Então, assim, quantos, né, ou no momento aqui, que estava aqui, de repente o louvor, né, o ministério de louvor entoou um hino aqui que Deus falou assim, mas direto na tua alma. Quantos? Porque às vezes acontece isso, a gente está em casa, às vezes fazendo nossas coisas, de repente toca aquele louvor. Semana passada eu estava lá nas minhas costuras, lá de repente começou a tocar um louvor, né? Eu escuto a rádio melodia. E aí, gente, Deus começou a ministrar uma pregação através de um trecho daquele louvor. Eu falei, caramba, puxa, Deus é maravilhoso. A terceira pergunta é, quem ao abrir a palavra de Deus viu ali revelado o que Deus quer fazer através da tua vida? Às vezes você lendo aqui uma passagem bíblica, de repente, pá! Está ali aquela resposta, está ali aquela convocação. Que você, na hora, entende, mas às vezes a gente finge que não, né? Não foi comigo não, vou passar para a próxima página, né? Mas era Deus falando com você, revelando a você um propósito que Ele quer fazer, né? Que Ele quer ter contigo. Quantas vezes Deus já falou com a gente e a gente deixou passar? Muitos de nós, com certeza. Só que nessa noite, o Senhor quer falar conosco sobre o que Ele tem falado, o que Ele tem solicitado e por que você e eu ainda estamos fingindo que não somos nós. Não é com a gente. Essa passagem aqui, Deus me deu sábado, a gente foi com os adolescentes num culto abençoado lá na Central, né? Nossa, gente, tinha uma missionária lá que ela parecia Sabrina do Mirim, gente. Mas muito igual. Sabe assim, nossa, a mulher voava no púlpito, que eu falei, meu Deus, ela vai voar lá de cima. Mas a mulher era fogo puro no poder. E aí eu lá, né, me fazendo de boba, lá quietinha na minha, né, de repente Deus pegou uma profeta lá e saiu me puxando. Eu falei, Jeová Jirê. E quando eu saí da igreja, ela virou para mim e falou assim, a próxima pregação vai ser sobre a mulher de Jeroboão. Aí, na hora, gente, eu já li o livro de Reis 2 vezes, né, de 1 Reis aqui. Mas eu nunca tinha reparado na mulher de Jeroboão. E ela, na hora, até me falou assim, ela é muito engraçada, é a Vivian, uma amiga minha, né? E aí ela pegou e falou assim, a mulher de Jeroboão ficou lá, ó, escondida atrás da parede, achando que ninguém sabia quem era ela, mas Deus sabia quem era. E Deus sabe quem é você, Patrícia. Eu falei assim, ui, vim lá do Morém para levar na cara aqui na Central. Não é? É assim, não é?
E quantos de nós fingimos ou que não é com a gente, ou que não somos nós, mas Deus quer usar a nossa vida. E olhando, lendo essa passagem, eu fiquei pensando, por que a gente se disfarça tanto? Por quê? E por que Deus falou comigo assim lá? Porque alguns meses atrás, né, eu falei com o Fabrício, Fabrício, quer saber? Eu acho que eu vou buscar o Senhor em casa, entendeu? Né? Assistir o culto de vez em quando, pela internet. Estou ouvindo aqui os louvores, estou lendo a palavra, né? De vez em quando a gente faz aquele jejum. Acho que eu vou ficar, né, mais em casa. Estou falando aqui com alguém? Não precisa responder não, tá? Tô contando o que aconteceu comigo. Se aconteceu contigo, é tu e Deus. E aí eu falei para ele, não, acho que eu vou ficar mais na minha, não vou, entendeu? Tanto é que no domingo, quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, se o pastor me chamar para pregar, eu vou falar com ele que vai ser só na quarta que vem. Pastor, olha, eu falei isso com o Fabrício. Falei, poxa, eu vou pedir, se ele me chamar, eu vou falar que eu quero só na quarta que vem, que essa quarta eu quero ficar em casa, relaxar. E aí o Senhor vem e me dá uma lambada, né? Porque Deus, Ele tem um propósito com a tua vida e com a minha. Então não é você que vai falar, eu não quero mais, eu vou parar. Quem determina é o Senhor. E se você quer ser um vaso usado por Deus, você tem que se deixar usar. Não é fingir que não é você. Não é se disfarçar de outra coisa. Porque você é. O Senhor já determinou. E quantos de nós paramos? Porque às vezes não é nem a gente que pega o disfarce, não. É outra pessoa que põe o disfarce na gente, falando que a gente não serve para isso. Falando que não vê você como líder. Eu não vejo você como líder. Não, eu acho que isso aqui não vai ser capaz de você fazer. Você louvar, não, é melhor não. Você pregar, é melhor não. Não, melhor não. Isso não é para você. Isso é para quem fez seminário. E eu vou dizer uma coisa para você, para! Em nome de Jesus, para de dar ouvido. Para! Porque o Senhor, Ele quer fazer. E se você se deixar usar, olha quantas vidas você pode tocar. Quanta diferença você pode fazer. Às vezes Deus não quer usar você em cima de um púlpito com microfone. Às vezes é na rua pregando para uma pessoa, para um amigo, para um colega, para um vizinho. Às vezes Deus quer usar você assim e vai usar você assim. Talvez assim você alcance mais pessoas do que eu, pregando aqui no microfone. Mas o Senhor manda agora, nesse momento, pare de dar ouvidos àqueles que não edificam a sua casa. Para. Porque às vezes quando abrimos os ouvidos para determinados tipos de comentário, gente, é aí que a gente para. É aí que a gente para. Eu confesso para vocês, eu assim, de um tempo atrás, né, antes do Senhor me dar essa chapuletada, esse sacode de Jeová, eu às vezes parava lá em casa com o Fabrício e a gente conversando, né, a gente questionava assim, para onde está indo a igreja? Eu não estou dizendo a igreja metodista Wesleyana do Morém, não, eu digo de uma forma geral. Porque hoje em dia, quando você para na internet para olhar as pregações, Jesus vai te dar, vai te abençoar, vai fazer, vai acontecer, é claro que vai. Mas primeiro você tem que se consertar. Se você não sabia disso, eu estou te contando agora, porque eu sou tua amiga. Ok? Se não tiver conserto, tu pode até ganhar muito dinheiro. Carro, mansões.
mas a salvação tu não vai ter. Tem que ter conserto primeiro. Então eu falei para ele, meu amor, a gente fica olhando assim, umas coisas assim, para onde a igreja está indo? A coisa está ficando muito doida, gente. Vamos ser sinceros aí. Está ficando muito doido. Cada vez é uma fase, né? Tem a fase de passar o lenço que vai curar. E aí vende o lenço. No início passa o lenço de graça. Depois, para passar o lenço, tem que pagar. Estou mentindo? Não estou falando aqui besteira, não estou falando aqui heresia, eu estou falando o que está acontecendo. Hoje em dia, a gente infelizmente tem uma leva aí de cristãos que estão se perdendo, porque quando escutam uma palavra dura de repreensão, para se consertarem, se corrigirem, se colocar no caminho, ficam, eu não aguento mais ouvir isso. Aí muda de igreja, continua mudando de igreja, continua mudando de igreja. Há pouco tempo atrás a gente estava conversando e aí o Fabrício me falou de uma pessoa que saiu da igreja porque a parede estava escura. E aí a pessoa foi visitar outra igreja. Chegou lá, a parede estava? Fala, igreja, a parede estava? Aí depois disso, a gente tinha ido num curso na Central. E aí quando eu vi as paredes escuras, eu falei, Fabrício, a pessoa não pode vir aqui. Porque a parede está escura. Pelo amor de Deus, para com isso. O que importa não é a cor da igreja, não é a cor da cortina, não é a cara do irmão, se está feio, se está bonita. O que importa é a sua aliança com o Senhor. E por causa de mimimi, a gente perde muito, perde muito. Quanto que eu perdi essas semanas que eu não vim na igreja? Por falta de vergonha na minha cara. Eu estou falando de mim, tá? Quanto? Mas hoje eu estou aqui para alertar você, não se deixe levar pela sua vontade carnal, porque o Senhor, Ele quer fazer muito mais e muito além. E às vezes a gente fica assim cansado, a gente fica assim desanimado, mas a gente não pode se deixar levar por essas coisas. O Senhor, Ele sabe quem você é e para que Ele chamou você. Então é entre você e Deus. Pouco importa o que o outro está falando. Pouco importa o que o outro está fazendo. É você e Deus. Então para. E escuta o que Deus tem para fazer através de você. É você e Ele. É você e Ele. E lendo aqui essa passagem, né, sobre essa mulher, eu fiquei pensando, eu falei, gente, a mulher, ela teve, né, todo o cuidado de se disfarçar, né? Foi lá, botou aquele disfarce, chegou lá, ó, na casa do profeta, ó, na pontinha do dedo, ó. Eu falei com o Fabrício que lá em casa a gente está com um problema. Gente, lá em casa o piso é de madeira, né? Aí esses dias a gente estava vendo um filme, e a mulher, assim, tentando fugir do cara, ela saiu assim, ó. Eu falei, aqui em casa não dá para fazer isso, não. Que tu pisa assim e faz assim. Falei, não ia dar para disfarçar. Na hora que eu estava escrevendo a pregação, eu lembrei disso. Eu falei, meu Deus, se a mulher estivesse pisando o piso lá de casa, o profeta já ia logo saber. Querida, já ouvi você chegar. Antes de Deus avisar ele. Porque o piso range pra caramba. Não adiantou ela se disfarçar. Não. Porque Deus já sabia quem era ela e o que ela foi fazer lá.
Não adiantou ela se esconder, porque Deus sabia no íntimo dela qual era a intenção dela naquele lugar. E hoje, nessa noite, Deus quer falar para mim e para você, não adianta se esconder, porque eu estou em todos os lugares. Eu te vejo. Deus, Ele cuida de nós o tempo inteiro. E seguindo no livro de Reis, lá no capítulo 19, é só você andar um pouquinho mais para frente aí, a gente vê uma outra situação, que é do profeta Elias, né? Elias, ele foi um homem levantado por Deus para direcionar o povo. E os reis da época, né? E esse homem, ele fez tantas coisas, mas tantas coisas. E lá no capítulo 19, você vai ver que quando ele escuta, através de um servo, que Jezabel ia passar o facão nele, ele sai fugido, se esconde no monte, e começa lá a se lamentar, Deus, eu estou cansado e tal. Então, vamos ler ali. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Não, volta lá, volta no 1. Elias havia feito, matado todos os profetas de Baal. Guarda isso aí. Guarda isso, pode passar para o 2. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Pode pular. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor, viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água, e ele comeu e bebeu e se deitou novamente. Lá no verso 1, o que a gente lê? O que ele fez com os profetas de Baal. O camarada foi usado por Deus tremendamente. Orou, clamou e lambeu fogo naquelas profetadas tudo. E aí chega Abel, né? E aí manda um carinha lá falar que, olha, se até amanhã você não morrer, os deuses que acabem comigo. Vamos lá, não. Vamos. Quem é bom aqui de matemática? Eu não sou. Só um levantou a mão. Só você, Marcos, é mesmo? Oi, igreja. A Maria também? Mais ou menos, Maria. É verdade. Deus está vendo, hein? Gente, vamos lá. Os profetas estão no Meu Deus. É plural. Os profetas estão no e Jezabel está no sim. Você está notando aí a discrepância? Eram vários profetas que o fogo do céu lambeu. Deus usou a vida daquele homem para orar, e aí, ó. E aí chega a Jezabel,
faz a ameaça para o profeta do Senhor e ele, ó. Deus está falando contigo aí? Foi só aquela palavra mesmo que te fez esmurecer? Foi só aquela palavra? Olha o tamanho do teu Deus para o tamanho dessa palavra. Vamos lá de novo. Olha para o tamanho do teu Deus e olha o tamanho dessa palavra. Essa língua é maior do que o teu Deus. Esse olhar é maior do que o teu Deus. Essa ira, essa perseguição, essa enfermidade é maior do que o teu Deus. É suficiente para te parar? Mas para o apavoramento ali do momento de Elias, foi suficiente. E aí ele resolveu, ó, fugir. Mas o Senhor sabia quem ele era. E o Senhor foi lá buscar ele. Nessa noite o Senhor está te buscando. Você está entendendo isso? Nessa noite o Senhor está te buscando. Não é porque você está sentada aqui, não. Não. Ele está indo lá na tua alma. Falar contigo. O meu propósito é contigo. Não é com aquela, não, que está te ameaçando, não. Meu propósito é contigo. Porque o Senhor, Ele sabe quem é você. Deus sabia quem era Elias. É meu servo. Eu quero usar a vida dele. Então, Elias, vem. Tá aqui um pãozinho assado. Olha, Deus foi muito legal com ele, não foi não? O cara acordou, tinha um pãozinho assado na pedra, gente. Que delícia. Ainda tinha um negocinho lá para ele beber, né? E aí o camarada comeu, se satisfez e voltou a descansar. Porque o Senhor, Ele também dá o descanso. Você pode estar cansado, você pode estar aí enfraquecido. Ele traz o alimento, mas Ele também traz o descanso. E a gente tem que aprender a descansar nele. Porque assim a nossa força vai ser revigorada. E aí podemos sim fazer como esse homem, voltar lá para a batalha. Porque não tem Jezabel que vai parar você. Não tem. Não tem. Porque o Deus ao qual você serve, ao qual você ama, que deu o filho dele na cruz por você, Ele quer fazer grandes coisas. Então basta você querer e receber. Basta você querer e receber. Mas aí, meu irmão, minha irmã, quando Ele te chamar, tu tem que levantar. Não faz que nem a outra, não. Fingindo que não era contigo. Toda bonitona lá disfarçada. Mas Deus sabia quem ela era. Deus sabia o que ela ia fazer ali. Outra pessoa que eu coloquei aqui, que Deus trouxe ao meu coração como exemplo, foi Paulo. Paulo era aquele calo no pé dos cristãos. Quantos homens, mulheres e crianças aquele homem matou, ou então mandou matar? Quantos? Quantos? Mas Deus sabia quem era ele. Porque Deus já tinha um propósito com ele. Ele até não sabia. Até então Saulo, ele não sabia. Mas Deus tinha um propósito com ele. Deus tinha algo para fazer através da vida dele. E quando Deus tem aquele encontro com ele, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o próprio Jesus ali falando com ele, gente, é algo lindo, é algo tremendo, porque Jesus chama ele pelo nome, até então Saulo, e Jesus pergunta para ele, por que você me persegue? E aí Paulo pergunta para ele, quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu, eu sou o Senhor, aquele que você persegue. Jesus sabia quem era ele. Mas Jesus também sabia
qual o propósito que Deus tinha para a vida daquele homem, porque ele conhecia Paulo. Ele conhecia Paulo e sabia o que aquele homem seria capaz de fazer, direcionado por Deus. E você está em que lado? Você está em que lado? Às vezes esse homem aqui, vendo aqueles cristãos pregando, falando do Senhor, falando do amor de Cristo, talvez ele até sentiu no coração dele ali alguma coisa. Não soube identificar o que era, mas talvez ele tenha sentido sim. Mas ele ainda não sabia verdadeiramente quem era esse Deus, mas Deus sabia quem era ele. Deus sabia. E quando ele se deixa levar por esse Deus, a transformação é tremenda. O que Deus começa a fazer através da vida desse homem é algo sobrenatural. O Novo Testamento, as cartas. Gente, se você for ler cada carta, ali pedindo ao Espírito Santo que lhe traga entendimento, você vai ver o quanto de amor, o quanto de comprometimento aquele homem tinha com esse Deus que transformou a sua vida. Mas Deus sabia quem era Paulo. Deus sabe quem é a Patrícia. Deus sabe quem é o Fabrício. Deus sabe quem é o Ciro. Deus sabe quem é a Vilane. Deus sabe quem é a Elza. Deus sabe quem é o Ronaldo. Deus sabe quem é a Adriana. Deus sabe quem é Rogério. Deus sabe quem você é. E por isso Ele te convoca para a grande obra. Então você tem que acreditar nisso. Às vezes a gente fica esperando coisas mirabolantes acontecerem. A gente espera o profeta vir girando no meio da igreja, no meio de um furacão de vento, botar a mão na tua cabeça e falar, eis que te chama. Para com isso. O Senhor te chama através da palavra dele também. O Senhor te chama através de um louvor, sim. O Senhor te chama através da conversa com um amigo. O Senhor, Ele te chama a fazer uma grande obra. Mas cabe você e eu nos colocarmos em prontidão. Então não finja que você não é quem você é. Não coloque disfarce. Não faça que nem eu que estava lá no banquinho da central escondida. E vieram duas, eu me senti depois, eu falei, Deus, realmente o Senhor me ama. Aí Deus falou para mim, sem vergonha, porque você já sabia. Você é sem vergonha, Patrícia. Falei, não, Deus, eu sou mesmo realmente pecadora, falha, mas eis-me aqui. Então a gente tem que aprender que Deus, Ele tem algo para fazer através das nossas vidas. Não fique esperando algo mirabolante acontecer. Porque Ele já tem convocado você. Nos tempos de hoje, Deus está convocando a igreja a se levantar, se consertar e iluminar. Porque o tempo das trevas já começou. Se você acha que é papo de crente, pelo amor de Deus, acorda! Acorda! Porque já começou. Então, igreja, se você não começar a iluminar a sua casa, vai ficar no escuro a sua casa. Se você não começar a iluminar o seu trabalho, vai ficar no escuro o seu trabalho. Se você não começar a iluminar a sua vida, você vai ficar no escuro. O Senhor, Ele não quer você disfarçado, não. Ele quer você como luz. Ele quer você como vaso de honra.
Ele quer você como sal que dá sabor às vidas que estão perecendo. Então começa a se colocar aí, ó, Senhor, o que quer que eu faça? É claro que Deus às vezes vai te pedir uma coisa muito doida. Eu sei lá como é que Deus trata contigo, mas comigo é meio assim, meio diferentex. Mas eu tô aí. Eu estava conversando com Deus, eu falei, Deus, olha só, eu estou bem assim, bem murchinha, mas enche a minha bola, Senhor. Enche, porque eu preciso. Eu preciso fazer algo mais. E Deus hoje convoca eu e você para começarmos a fazer a diferença. Se o Ministério de Louvor quiser subir. Deus, Ele quer transformar as vidas, mas é através de mim e de você. Não fique esperando o pastor, não fique esperando o presbítero, não fique esperando os evangelistas, missionários, não. Comece por você. Através de você que Ele quer fazer. Vão ter pessoas que eu não vou conseguir alcançar, mas que você vai. Então faça isso. Comece pela sua casa, comece pelo seu trabalho. Comece pelo seu meio de amigos. Comece a fazer a diferença. Faça a diferença. No sábado, quando aquela mulher usada por Deus veio falar comigo, eu falei, gente, eu preciso tomar um jeito da minha vida. Eu sei que o Senhor quer me usar, eu já sei aonde e como. Então por que eu vou ficar fazendo gracinha? Por que eu vou ficar de meninice com Deus? Se você for ler 1 Reis, no capítulo 11, Deus tinha uma grande obra para a família do rei Jeroboão. Deus tinha uma promessa tremenda para aquele homem, para a sua descendência. Mas sabe o que aquele homem começou a fazer? Começou a ir contra a vontade do Senhor. Ele colocava no templo qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia ser sacerdote, qualquer pessoa. Não era mais como Deus ordenava, não. Era a vontade do rei. Ah, eu gostei do pastor Leonardo, vou botar ele lá. Mesmo que ele esteja todo errado, vou colocar ele lá. Ah, gostei do ciclano, vou botar aqui. Não era assim. E infelizmente, por causa da sua própria vontade, por causa da força do seu braço, ele perdeu o reino. O filho que a gente ouviu aqui nesse trechinho, morreu. Ele perdeu tudo. Porque infelizmente não quis ouvir o Senhor. E se naquelas 3 perguntas que eu fiz aqui, se você já recebeu uma revelação sobre o seu chamado, se Deus já falou com você através da palavra, o que Ele quer fazer através da sua vida, se Deus já usou um louvor para tocar você, incentivar você a fazer algo em prol do reino, em prol dos próximos, dos irmãos. Se você respondeu sim, então eu vou te falar uma coisa. Agora eu vou rasgar, hein? Pastor, o senhor me desculpa, tá? Toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara. E toma aí um rumo do Senhor para fazer o que Ele quer através da tua vida. Se deixe usar pelo Senhor, porque Ele quer fazer. Deus, Ele tem falado com a sua igreja há anos. Agora cabe a mim e cabe a você nos colocarmos à disposição desse Deus, nos consertarmos e trabalharmos em prol do seu reino e seu crescimento. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E se você sente lá no fundo da tua alma que você precisa